Olá, criança, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem com vocês. Bem, criança, hoje já estamos na lição número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Como vocês já sabem, toda a nossa revista da Escola Bíblica Dominical fala sobre cartas às igrejas. Pois então, criança, o tema de hoje diz assim: preparados para lutar. Como assim, tia Roli? Que tema é esse? Pois então, daqui a pouco vocês vão saber a história de hoje. Pois então, o texto do dia se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, e diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois então, aqui o objetivo da nossa lição diz assim: devemos nos revestir da armadura de Deus, a fim de nos proteger dos ataques do inimigo. Oh, glória! Pois então, criança, na história de hoje, no encarte, temos aqui 2 temas. Vocês estão vendo bem direitinho? Pois então, no número 1 diz assim: uma igreja fiel e amorosa. Que igreja é essa? Vocês já sabem? Pois então, era a igreja de Éfeso. 2 diz: as armas para a luta. Como assim armas para a luta? Pois então, foi o que o apóstolo Paulo ensinou através da sua carta à igreja de Éfeso. Pois então, crianças, estão vendo aqui? Paulo escrevendo mais uma carta. Pois então, a lição de hoje começa assim. Na nossa revista, no número 1 diz assim: uma igreja fiel e amorosa. Olha que lindo, fiz uma igreja toda cor-de-rosa, simbolizando o amor. E eu coloquei até um coraçãozinho ali em cima. Pois então, criança, aqui diz assim na minha revista: vejamos o que o apóstolo Paulo ouviu sobre os irmãos da igreja em Éfeso. Os cristãos tinham fé em Jesus. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 15. E Paulo estava alegre, porque esses crentes não haviam abandonado a fé em Jesus. Olha os crentes na igreja de Éfeso. Pois então, Paulo estava alegre, porque esses crentes não haviam abandonado a fé em Jesus. Ao contrário, estavam cada vez mais fiéis a Deus. Nada e nem ninguém, olha, abalava a fé daquele povo, aquela fé que eles tinham em Cristo Jesus. Eles criam em Cristo, na salvação que Deus trouxe, Jesus Cristo trouxe para eles. Então, Paulo também viu o amor que aqueles irmãos, olha, que aqueles irmãos tinham uns pelos outros. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nossas atitudes e palavras são testemunhos para as outras pessoas. O apóstolo Paulo ficou feliz e grato a Deus ao saber que os cristãos da igreja de Éfeso viviam em harmonia e amor uns para com os outros. E isso demonstrava que eles estavam obedecendo o mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vocês gostaram que eu botei aqui para vocês? Pois então, aqui na minha revista, agora no número 2, as armas para a luta. Na revista aqui diz assim: na última parte da sua carta,
aos Efésios, Paulo explica coisas muito importantes aos cristãos, pois vivemos numa grande batalha. Que batalha é essa? Contudo, essa batalha não é contra a carne nem o sangue. Como assim? Não é uma guerra, uma luta corporal que você vai bater, que você vai xingar, que você vai arranhar a pessoa, falar palavras feias. Não é isso que Paulo estava falando. A guerra era uma guerra espiritual contra o diabo e os seus demônios que querem destruir a obra de Deus em nossa vida. Para que possamos ganhar essa luta, temos que usar armas especiais que Deus nos dá para sermos vitoriosos. Oh, glória! Por isso, para explicar bem, Paulo usa o exemplo da armadura que os soldados daquela época usavam. Bem, crianças, eu agora vou estar aqui lendo para vocês o livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13, que diz assim. O título dessa leitura diz assim: A armadura de Deus. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes dessas trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Oh, glória! Bem, criança, para a lição de hoje, eu preparei para vocês algo para vocês entenderem melhor sobre a lição. Fiz aqui, olha, fiz um desenho aqui de um soldado. Olha que bonito! Vocês também em casa podem estar fazendo um desenho, desenhando aí um soldado romano. Olha que bacana, observe bem esse desenho. Pois então, criança, hoje eu quero falar com vocês sobre a guerra espiritual. A vida com Cristo, né? Parece que é tudo fácil, né? Mas não é não. Não é nada fácil. Tem épocas que está tudo calmo, mas tem épocas que passamos tempos difíceis. Mas, para isso, nós temos que estar firmes com a palavra do Senhor. Nós temos um inimigo que não é nosso parente, que não é o nosso vizinho, não é o nosso amigo, não é pessoa alguma. Esse inimigo é invisível. Esse inimigo é o inimigo da nossa alma. E esse inimigo da nossa alma chama o adversário, o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Pois então, o diabo, ele tenta lançar setas, coisas na nossa vida, juntamente com os demônios que ali está com ele para tentar invadir, atrapalhar a nossa vida. Por isso, temos que viver sempre, atentos à palavra de Deus. Pois então, para que nós sejamos vitoriosos, e você quer ser vitorioso? Pois então, eu vou dar uma receita para você de vitória que está na Bíblia. Pois então, a Bíblia nos diz em Efésios 6, a partir do versículo 10, que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Isso foi escrito quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo, observando as roupas dos soldados romanos,
e todos os seus equipamentos, observou 6 partes da roupa de um soldado. Então ele escreveu uma carta aos Efésios. Assim como Paulo observou as 6 partes da roupa de um soldado, ele escreveu sobre o cinto, que era essa parte aqui, sobre a couraça, que protegia o tórax, né? E a sandália, tá vendo? Assim era a armadura do soldado romano. A sandália, o escudo, tá vendo aqui o escudo? Capacete. Soldado romano usava tudo isso. E a espada. E assim ele observou que devemos ter conosco, né, 6 itens para ser vitoriosos. Como? Nós temos que ter a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Pois então, no próximo desenho eu quero falar para vocês sobre o cinto. O cinto que o soldado usava, o soldado romano usava. Diz a história que o soldado romano usava uma cinta larga que carregava a espada. E essa cinta também era feita de couro. O cinto protegia o seu abdômen e, ao mesmo tempo, sustentava a sua túnica. Pois então, Efésios 6, versículo 14, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Pois então, vocês estão vendo aqui? Está escrito aqui na frente. Olha o que o apóstolo Paulo quis dizer. Cinto da verdade. Pois então, está, pois, cingido com a verdade significa cobrir, se cobrir com a verdade. Este é o cinto da verdade, para proteger essa parte do corpo que os soldados usavam. Então, o soldadinho de Cristo, que é eu, soldado de Cristo, e você, precisamos de usar esse cinto, dizer sempre a verdade, porque Deus é a verdade. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós e o inimigo é mentira. Qualquer julgamento que o inimigo fizer contra nós, temos Jesus Cristo como nosso advogado. Jesus falou: eu sou a verdade. A criança que tem o cinto da verdade, evita o quê? Evita brigas, evita mentira, deslealdade, calúnias, tudo aquilo que falamos que desagrada a Deus, que é o pecado. E quando a criança faz o contrário, ela mente e está fazendo tudo aquilo que é desagradável a Deus, é como se a criança estivesse sem esse cinto da verdade. Então ela acaba ficando desprotegida. Você quer ficar desprotegido? Não, né? Pois então, seja obediente àquilo que você está aprendendo hoje. Vamos ver agora o próximo item do soldado? Nós temos aqui, olha, a couraça. A couraça. Paulo falou sobre a couraça da justiça. Pois então, Paulo falou para que nós também estejamos, vestidos com a couraça da justiça. A couraça dos soldados romanos, naquela época, era feita com couro e lâminas de metal. E ela era usada pelo soldado romano. Ela protegia o quê? O coração, protegia os órgãos, não é verdade? Os órgãos vitais do nosso corpo.
Mas nós sabemos que o nosso coração, nós devemos sempre guardar no nosso coração a palavra de Deus. E no nosso coração é que vem as intenções do que eu desejo fazer. O que eu desejo fazer, será que é certo ou errado? Pois então, o nosso desejo tem que estar de acordo com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. Então, é para fazer o que é certo. A justiça de Deus nos protege nas áreas mais importantes da nossa vida. Quer dizer, Deus nos protege em todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos também, quando nós colocamos a couraça da justiça, nós protegemos a nossa vida, o nosso coração. Usando a couraça da justiça, nos faz ficar mais forte espiritualmente para viver a vontade de Deus e rejeitando o pecado e as mentiras do diabo. Vamos ver outra peça da armadura do soldado romano? Eles usavam sapatos, sandálias. Pois então, aqui em Efésios 6, versículo 15, diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então eu botei aqui, sapatos da paz. Olha que interessante. Paulo diz que devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. E vocês sabem como eram feitas as sandálias dos soldados romanos? Pois então, eu vou falar para vocês que as sandálias dos soldados romanos eram feitas de couro. A sola delas eram também, as solas do sapato era cravejado com pregos de ferro. Olha que forte era aquela sandália. E aquela sandália causava firmeza no pé do soldado para a batalha. Na hora da batalha, para ele poder se mover, para ele caminhar em longas distâncias. Bom, as sandálias ou sapatos dos soldados protegiam os pés dos soldados para a grande caminhada. Se nós calçarmos as sandálias da paz, podemos pregar o evangelho longe, em qualquer parte do mundo. O sapato da paz também dá firmeza. Ter os calçados da preparação do evangelho da paz é ter Deus como apoio, é ter estabilidade e firmeza necessária para uma batalha. Se não tivermos Deus para dar firmeza, estabilidade e apoio, é como estar sem sandálias. E assim a gente vai acabar de ficar desprotegidos. Você não quer ficar desprotegido não, né? Pois então faça sempre a leitura da palavra de Deus e sempre tenha ela guardada no seu coração e pregue o evangelho a todas as pessoas. E é muito importante ter Deus, é muito importante você crer em Jesus e ler a palavra. Só assim poderemos fazer longas caminhadas na nossa vida, pregando o evangelho. Entenderam bem porque os sandálias, os sapatos da paz? Vamos ver a outra parte? Vamos ver, que outra parte vai falar sobre o escudo. Escudo que os soldados usavam, os soldados romanos. Pois então, os soldados daquela época usavam escudos. E os escudos eram feitos de madeira, com couro. Pois então, o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui na sua palavra, Efésios capítulo 6, no versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, Paulo também falou sobre o escudo da fé.
Os soldados pegavam esses escudos, pegavam assim em suas mãos, embraçavam, colocavam seus braços e assim protegia o seu corpo. E aí a fé significa o quê? Crer, acreditar nas coisas de Deus. E isso nos protege. Com o escudo da fé estamos protegidos com a palavra de Deus. Quando alguém disser para vocês, criança, que Deus não existe, que a Bíblia é mentira e que Jesus nunca existiu, e tudo isso é mentira, diga não. Nessa hora que você usa a palavra de Deus e tudo que você aprendeu, e diga sim. Que diga que você crê em Deus, que você crê em Jesus Cristo e crer na Bíblia, todas as histórias da Bíblia. Porque tudo que aconteceu na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é verdade, aconteceu sim. Pois então, e que Deus também fala com vocês através da leitura da palavra. E assim vocês ficam protegidos contra as flechas do inimigo. Pois então, crianças, eu queria falar para vocês um pouquinho da flecha, sabe? As flechas que os soldados inimigos lançavam contra ali o exército contrário, eles molhavam as flechas no óleo, depois acendiam no fogo para ser lançada, para inflamar, para incendiar o soldado ou a cidade. Olha que perigo! Pois então, tome muito cuidado com as flechas do inimigo, que possa querer inflamar, atingir a sua vida com mentiras, com coisas que não são de Deus. Tome muito cuidado, porque se você fizer assim, você acreditar assim, você não vai estar usando o escudo da fé, que Paulo estava falando. Vamos ver aqui também, capacete da salvação. Soldado também usava o capacete, mas Paulo falou sobre o capacete da salvação? Sim, falou. Efésios 6:17 ele diz: tomai também o capacete da salvação. Olha, o capacete serve para quê? Serve para proteger o soldado na cabeça, a mente, o cérebro, a visão. Pois então, a Bíblia diz que devemos usar o capacete da salvação. Usando o capacete da salvação, representa a certeza que você é um salvo em Cristo Jesus e que você já recebeu Jesus no seu coração. Então, você é um salvo em Cristo. Pois então, e aí quando você recebe Cristo como Salvador da sua vida, você começa a agir diferente, você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente, ver coisas, somente as coisas agradáveis a Deus. Pois então, há uma mudança de vida. Como um cristão, você agora precisa ter cuidado no que pensa, no que vê, como vai agir, no que falar. Pois então, tenha muito cuidado. Use o capacete da salvação. Quando você vê coisas ruins na internet, filmes de terror, quando você escuta músicas indevidas, ouvindo músicas com palavrões, falando palavrão, mentira, desobedecendo, desejando o mal. E se você fizer todas essas coisas, você vai estar, desprotegido, sem o capacete da salvação. Olha, você não quer ficar nessa situação não, né? Ser atingida pelo inimigo não, né? Você quer estar protegido por Deus. Pois então, um salvo em Cristo tem que vestir o capacete da salvação para proteger a sua mente, pois somos salvos pela fé e pela graça em Cristo Jesus e não pelas obras, foi que a tia ensinou na aula passada. Cuidado, devemos proteger também as nossas mentes sobre os falsos ensinamentos, coisas que não estão na Bíblia. E assim nós realmente
estamos vestindo o capacete da salvação. Pois então, vamos ver o outro item. Ficou faltando a espada. Olha que legal a espada. Na Bíblia também fala sobre a espada. Efésios 6:17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, isso aí vocês acertaram, isso aí vocês já sabiam. Pois então, a espada do Espírito. Bom, os soldados usavam espada. A espada era a única peça da armadura que servia para defesa e para ataque. Olha que interessante. Pois então, a espada do cristão é a palavra de Deus. Temos que sempre ter a palavra de Deus gravada no nosso coração. Pois então, sabe quando a tia faz memorização dos versículos? Isso, muito bem. Isso é muito importante para você, para que você memorize aquele versículo, para que você possa guardar no seu coração. Quando você passar por um problema muito difícil, um ataque do inimigo, não. Foi esse versículo que eu aprendi da palavra de Deus, lá na escola bíblica dominical, ou lá na minha igreja. Quando nós sofremos ataques do inimigo que não são verdadeiros, e aí esses ataques venham nos entristecer, vai fazer com que você pare de ler a Bíblia, que você venha parar de orar, que você tenha vontade de parar de ir para a igreja, ou que você ouvir alguma coisa que venha te entristecer, que você não vai conseguir. Pense que na palavra de Deus está escrito, a tia já falou aqui na nossa escola bíblica dominical, porque em Cristo somos mais que vencedor. Oh, glória! Pois então, quando nós sofremos o ataque do inimigo, responda para o inimigo prontamente o que você sabe, o que você aprendeu na palavra de Deus. Sabe, crianças, Jesus também foi tentado pelo inimigo, mas Jesus também usou a palavra de Deus contra o inimigo. E Jesus foi vencedor. Oh, glória! Vamos ver. Bem, criança, vocês entenderam direitinho sobre a armadura do cristão? Pois então, na minha revista, aqui termina assim. Quando o apóstolo Paulo terminou de falar sobre os 6 itens do soldado, as peças, aqui que nós vimos da armadura de um soldado romano, ele ainda acrescentou que devemos orar em todas as ocasiões. Também orar pelos nossos irmãos, orar por todos. Paulo entendeu que só assim venceremos a batalha espiritual através das orações. Vocês entenderam bem a lição de hoje? Pois então para a gente ali estar preparado para lutar, para enfrentar uma luta espiritual, a gente tem que ter todos esses 7 itens que nós aprendemos aqui. A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus e a oração. Olha que lindo! Aleluia! Que você possa vencer todas as batalhas que vier sobre a sua vida. Bem, crianças, nós já estamos agora no final da nossa lição. Espero que vocês tenham gostado e quero dizer para vocês que agora a tia vai terminar agora com as gravações da Escola Bíblica Dominical, porque agora a tia vai estar dando aula presencial na minha igreja. Então, crianças, estou muito alegre de estar com vocês todos esses tempos. Fizemos, acho que foi 3 revistas, não foi? Foi muito gratificante, conheci muitas tias, muitas crianças legais, conheci pessoas maravilhosas através da internet que estavam vendo as nossas lições, outros que deram força. Quero agradecer primeiro a Deus, que Deus proporcionou essa oportunidade. Então, eu quero estar aqui agradecendo a Deus e fazendo uma oração aqui por você. Se caso você não recebeu ainda Jesus no seu coração e quer estar aí protegido com a armadura de Deus,
você não demore, entrega a sua vida, o seu coraçãozinho para Jesus e eu vou estar aqui fazendo essa oração por você. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, neste momento, Senhor, falamos sobre a Tua palavra. Senhor, eu não sei, Senhor, como que anda o coraçãozinho dessa criança, dessa pessoa que está recebendo aí, Senhor, está ouvindo esse vídeo, Senhor. Pai, que Tu possa estar visitando, alcançando essa vida. Se por acaso, Senhor, essa vida quer entregar o seu coração para Ti e quer estar protegido, Senhor, com as Suas armaduras espirituais, Senhor, através da oração da Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu venha receber, Senhor, essa vida, Senhor, que venha apagar, Senhor, as transgressões. Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida, Senhor. Ajuda, Senhor, nas suas dificuldades. Abençoa, Senhor, todas as áreas da vida, Senhor, dessa criança, dessa pessoa, Pai. Pai, quero te pedir, Senhor, para todos aqueles, Senhor, que já te servem, que já têm a Ti, Senhor, como Salvador da sua vida. Senhor, que Tu venha cobrir de bênção cada lar, cada família, cada tia, cada pai, cada mãe. Senhor, que Tu venha abençoar muitíssimo essas vidas, Senhor. Essas bênçãos que já te peço, Senhor, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Então, crianças, me sinto muito feliz, tá? Um grande beijo, tá bom? Da tia Roni. E se vista da armadura de Deus, tá bom? Que ela é poderosa para te guardar através da leitura da palavra, através da oração. Vista agora a minha armadura contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Um grande beijo, criança. Até a próxima. Tchau.